Graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre autopunição. Quem nunca, se puniu por alguma coisa? A autopunição, ela vem quando eu me arrependo de algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. E você fica sempre trazendo aquilo à sua memória. É algo que você não esquece. É algo que você fala assim: nossa, eu devia ter feito aquela faculdade. Ah, eu deveria ter casado com aquela pessoa. Ah, eu deveria ter comprado aquele carro, não esse. Então, sabe aquela coisa que você fica se punindo por algo que você ou fez, né? Ah, eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Para que eu fiz? Por que eu fiz? Ou algo que você deixou de fazer. E aí nós vamos falar sobre um personagem bíblico que ele também viveu um momento de autopunição. E vamos ver como que Deus ele trabalhou isso na vida dele e como que nós também precisamos trabalhar em nós. Porque Deus não nos fez para ficar sofrendo, né? Principalmente, às vezes a gente preocupa com o físico, você vai para a academia, você vai no médico, você preocupa às vezes, né, com o nosso espírito, mas às vezes a alma ela vai ficando de lado. E a alma, né, são essas situações de acusação, de autodepreciação, que eu vou falar no outro vídeo, de ansiedade, de depressão, de tantas outras coisas que a gente vai deixando, vai acumulando na nossa alma, e tudo isso pode se tornar também, né, uma doença até física, dependendo do grau, né, que a gente vai alimentando essas doenças da alma, essas coisas que vai nos aborrecendo, vai nos entristecendo, vai nos punindo, né, ali silenciosamente. É algo que está ali dentro de nós, nos matando aos poucos. E tem um personagem bíblico que eu quero ler, está aqui em Mateus 26, a partir do versículo 31, que fala assim: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que seria necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, né, Jesus então estava dizendo, falando, né, da noite ali, da sua morte, e do que iria acontecer. Pedro se adiantou e falou: olha, ainda que todos te neguem, eu não negarei. Ainda que seja necessário ir contigo até a morte, eu não te negarei. E nós sabemos perfeitamente, né, que naquela mesma noite, Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Né? Primeiro ele nega, depois ele fala: não o conheço, e da terceira vez ele até espragueja. Né? Quando a pessoa insiste falando: não, você é você mesmo, Pedro. Tá aqui a partir do versículo 69, você vai ver, né, a negação de Pedro. E fala que aí quando ele acaba de negar ali as 3 vezes, né, a partir do 69 ele vai falando. No 60 ele fala, no 70 ele fala assim, ó: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Porque uma mulher falou: esse também é um, né, que estava com Jesus. E aí o 71 fala assim: saindo para o vestíbulo, outro criado viu e disse que ali estavam. Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Quando a gente jura, a gente está dizendo: olha, eu tenho certeza, eu estou falando, é verdade mesmo. Eu juro que eu não conheço. Quer dizer, ele falou assim com uma firmeza, com uma autenticidade, né? Como se aquilo fosse verdade mesmo. Depois, na terceira vez, né? O 73 fala, né? E logo depois, aproximando-se que ali estava, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E quando o galo cantou, a consciência dele doeu, né? Quando o galo cantou, ele lembrou que Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele fala que ele chorou amargamente. E a partir daí,
Pedro ele entrou nesse processo de autopunição. Pedro ele começa, né, agora, ele abandona mesmo Jesus, ele não fica ali. O único que ficou até o pé da cruz foi João. João ficou ali, né, junto com Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres. Os outros discípulos todos abandonaram mesmo, fugiram, se esconderam, né? Pedro agora mostrou aquele lado dele, né, de medo, de angústia, porque todos nós, mesmo que a pessoa ela seja forte, porque Pedro era um homem forte, era um homem sanguíneo, era um homem que confiava, né? Ele era confiante nele, mas todos nós temos as nossas fraquezas. E a Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres com problemas, como todos nós temos os nossos problemas, nossas falhas. E Pedro precisava também ser trabalhado nisso, essa autoconfiança dele, né? Talvez até mesmo uma arrogância, né? Não, Senhor, né? Ele falou com tanta veemência. Não, pode todo mundo, eu não. Então, muitas vezes, nós mesmos, nós não nos conhecemos. Né? Às vezes a gente pensa assim, se eu for ser assaltada, eu vou reagir. E talvez você não vai, né? E aí muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não reajo não. Mas na hora ali, né, do sangue quente ali, na hora da situação, é que você mostra quem que você é, como que você está. Né? E às vezes você pensa que você vai reagir, você não reage, às vezes você pensa que vai reagir e não reage, e vice-versa, né? Então a gente precisa nós precisamos nos conhecer e sabemos que nós não somos infalíveis. Pedro não era infalível, mas ele se achava assim, né? Sempre tomando a frente, ele é um líder nato, né? Uma pessoa sanguínea, ele era um líder nato, mas tinha algumas coisas que precisavam ser trabalhadas. E uma delas era essa, a questão, né, de se achar, talvez, né, ainda que todos, ou seja, eu sou melhor do que todos. Todos podem negar, eu não. Então, assim, ele se colocou num patamar até melhor do que os outros. Só que aí acontece esse fato, e ele nega Jesus, e ele chora amargamente, e passa, né, a morte de Jesus ali, e eles, né, imagina o desespero dele, né, todo o tempo falando, nossa, ele era inocente, ele não devia nada, ele foi para aquela cruz, eu não fiz nada. Imagina o tanto de acusação que o diabo foi colocando na mente dele, né? Que você não é nada, que você acha que você é? Porque o diabo, ele adora, ele nos acusar na nossa identidade. O que você pensa que você é? Você não é isso, você não pode, você não é capaz. Então, assim, são coisas que o inimigo, se ele achar terreno para trabalhar, ele vai trabalhar, com certeza. Nós é que não podemos deixar, né, nenhum terreninho para ele julgar a semente dele. Nós não podemos deixar nada na nossa vida, na nossa mente, que possa proliferar acusações, autopunição e tantas outras coisas. Mas o nosso mestre, né, que é o mestre dos mestres, né, ele promove uma cura na vida de Pedro, que está aqui em João 21. Depois que Jesus ele ressuscita, ele refaz toda aquela cena que ele havia feito quando ele chama Jesus, quando ele chama Pedro para ser pescador de homem. E tá lá em Lucas 5, né? A passagem dali quando Jesus entra no barco de Pedro e depois eles não tinham pescado nada a noite inteira e Pedro estava lavando as redes já para ir embora e o Senhor entra no barco dele e ali o Senhor vai apregoando ali para a multidão, mas na verdade Pedro, eu acredito que quem estava ali para ouvir aquelas palavras era o próprio Pedro, né? Jesus usou uma estratégia para pregar para Pedro. E Pedro ali com fé, né? E Jesus fala para ele, lança a rede, né? Vamos ao mar alto, lança a rede. Ele falou, Senhor, apanhamos nada. Mas, né? De acordo com a tua palavra, eu vou lançar. E lançou a rede e a rede veio com muitos peixes, né? As redes quase se rompiam, precisou chamar até os outros para ajudar. Então, Jesus fala para Pedro, agora, a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens.
Quando você pesca o peixe, o que acontece com o peixe? Você tira ele da água, ele morre. Mas o homem, ele está morto, você pesca ele para o Senhor, você traz vida. Ele estava falando assim, eu vou te usar você agora para trazer muitas vidas para o reino de Deus. Muitas vidas. Muitas pessoas que estão mortas aí nos seus delitos e pecados. Você vai ser um instrumento para trazer essas vidas para o Senhor. E só que Pedro, depois que ele nega Jesus, ele se acha totalmente indigno, né, do Evangelho. E aqui em João 21, o que acontece? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e estava naquela fase, né, em que Jesus ainda ficou 40 dias aparecendo, né? Depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias, depois ele é assunto aos céus. Está lá em Atos 1, né, esse relato. Que aí ele é assunto aos céus depois de 40 dias aqui na terra. E aí, o João 21 fala assim: e depois disso manifestou-se Jesus outras vezes aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galiléia, filho de Zebedeu, e os outros discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Ou seja, Deus já tinha dito: você vai ser pescador de homens. Mas ele quis voltar para ser pescador de peixe, né? Porque ele estava agora se achando indigno do ministério, sentindo aquelas acusações. Então o que ele fez? Eu vou voltar a viver a minha vida de antes. Acabou, tudo acabou, o mestre morreu, o sonho acabou, nada aconteceu, eu vou voltar para a minha vida. Eu vou desistir, né? E às vezes nós também pensamos isso, né? Vamos desistir, não deu certo. Mas com o Senhor não é assim, não. Quando o Senhor fala, dá uma promessa, Ele é o fiel para cumprir. Independente da nossa infidelidade, Ele continua fiel. E aí, o verso 4 fala assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E eles disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque já não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Quando nós estamos, né? Eles estavam ali no mar para apanhar peixe, mas nada apanharam. Mas Jesus já tinha tudo que eles precisavam lá na praia. Lá na praia Jesus já tinha o peixe, né, e o pão. Jesus já estava lá, aguardando eles, refazendo toda a cena. A cena de que Pedro ele havia pescado a noite inteira e nada tinha apanhado, né? A mesma coisa. Jesus estava novamente na praia. Novamente eles estavam revivendo aquele primeiro episódio. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse 2, né? Quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, né? Eis que eu conheço as tuas obras, né? Que o teu trabalho, que você não pôde suportar, né, os maus, que puseste à prova os falsos profetas. Ou seja, a igreja de Éfeso tinha trabalho, tinha conhecimento, porque ninguém pode colocar à prova, né, um falso profeta se não conhece a verdade. Se você não souber a verdade, você não vai saber diferenciar a mentira da verdade. Mas ele falou: eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Lembra onde caíste. Volta, arrepende-te, volta. Então Deus estava fazendo de novo um caminho de volta com Pedro. Voltando naquela manhã, naquele dia em que ele passou a noite no mar e nada tinha apanhado. O Senhor estava voltando com ele ali, para fazer um processo de cura. Às vezes nós precisamos voltar, sabe? Às vezes é aquele local que você foi machucado, que você precisa voltar. Talvez voltar ali para você fazer um conserto. Às vezes se arrepender mesmo. Às vezes você magoou alguém no passado e você se sente acusado até hoje. Você pode ir lá
fazer um conserto. Você pode voltar nessa situação. Talvez você vai ter que lembrar, olha, nossa, minha mãe falou comigo que eu não ia dar em nada e eu guardei essa palavra até hoje. Não, joga ela fora hoje. Fala, Deus, eu libero perdão para minha mãe, ela não sabia o que ela estava falando. Sabe, eu perdoo ela. E eu me perdoo também por ter guardado essa raiva, esse rancor, eu me perdoo. Sabe, às vezes você pede perdão, mas você não se perdoa. Às vezes nós precisamos nos perdoar, porque a nossa vida ela não pode ficar parada no tempo, não. Nós temos que caminhar. Nós podemos ficar parados, esperando. Não, nós podemos viver de passado, não. A vida está acontecendo hoje, Deus tem um futuro glorioso para nós. E nós precisamos fazer esses concertos. E aí Jesus fala para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, amas-me mais do que estes? Porque ele não falou, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar não, eu te amo mais, né? Então o Senhor perguntou para ele, você me ama mais? Ele, amo sim, Senhor, então ele apacenta bem o seu filho. Ele estava dizendo, olha, você é digno do ministério, você é digno. E o Senhor perguntou a segunda vez, e o Senhor perguntou a terceira vez. Na terceira vez ele se entristeceu, e ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por quê? Porque ele lembrou que 3 vezes ele negou. E 3 vezes agora o Senhor estava curando ele ali. Estava sendo psicólogo, terapeuta, estava sendo médico ali para curar aquelas feridas que estavam ali na alma dele. Fazendo com que ele voltasse, né, para a sua antiga vida. Voltasse a ser pescador de peixe, enquanto Deus tinha um ministério glorioso para a vida dele. Ele seria agora grande diante, né, de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus, líder da igreja em Jerusalém, seria um proclamador da palavra de Deus. E aí Deus vai curando ele e dizendo, Pedro, tu me amas, tu apacenta minhas ovelhas. Se você ama o Senhor, você é digno. Sabe, a palavra de Deus fala que o amor, ele encobre multidões de pecado. Multidões. Então, por isso o Senhor está falando, você me ama? O amor é aquilo que nos identifica com o Pai. Deus é amor. E se Deus é amor, nós também somos amor. Amor é a nossa identidade. É a nossa identidade. E tem uma outra passagem que eu quero ler rapidinho aqui, que está aqui em João também, João 8, que é aquela passagem da mulher adúltera, que ela é levada, né, até Jesus, e eles falam assim, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda, né, que ela seja apedrejada. E o Senhor o que dizes? Eles estavam fazendo isso para pegar Jesus, né, para ver se Jesus ele ia falar alguma coisa contrária à lei, né? E aí, deixa eu ler aqui, fala assim, olha, o verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no meio do ato adulterando. Primeiro, adultério não é um pecado que a pessoa comete sozinha. E eles levaram só a mulher. O homem não aparece na história. E aí, fala assim, ó, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, condenados pela sua própria consciência. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha para você ver. Todos eles estavam se autopunindo. Porque todos estavam em pecado e fala que eles foram saindo acusados pela sua própria consciência. Ou seja, a própria consciência deles estava dizendo, você está aqui acusando uma mulher, mas você é mais pecador do que ela. Você está aqui acusando essa mulher, né? Eles estavam como dizendo assim, olha para o pecado dela, não olha para o meu pecado, olha para o pecado dela, ela é pecadora. Às vezes nós fazemos muito isso, né? É mais fácil enxergar o cisco no olho do irmão do que a trave no nosso olho. Então muitas vezes a gente fala assim, olha para o pecado dele,
mas nós estamos escondendo o nosso. Isso me lembra, né, Isaías. Isaías, quando, lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor, né, fala que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e fala, né, do seu sequito, ou seja, a sua comitiva, enchendo-lhe o templo, os umbrais da porta até se moveram. E ele fala, ai de mim que vou morrendo, porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não falou, ai do fulano, ai do ciclano, ele falou, ai de mim. Ai de mim, sabe? Então, às vezes, a gente tá igual esses homens aqui, ó. Tá acusando o outro, mas não estão olhando para nós. E eles estavam acusando a mulher. E o mais triste nessa história que eu vejo é que todos ali poderiam, essa grande multidão poderia ter saído dali perdoada. Poderia ter feito um conserto ali. Poderiam ter confessado seus pecados ali. Poderiam ter saído dali com a consciência limpa. Mas eles preferiram ir embora com a sua consciência pesada, sendo acusados pela sua consciência, tendo o inimigo ali como acusador, porque não é Deus que nos acusa, não. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. A voz do Espírito Santo é doce, é humilde, ela nos convence, olha, né, com sutileza, com gentileza, com amabilidade. Agora o diabo não, ele nos acusa mesmo. Você não presta. Você fez isso, você fez aquilo, que crente que você é, papapá. Então, o povo, aquela multidão podia ter saído dali perdoada, mas aquela multidão preferiu ir embora, né, com a sua autopunição. Mas só a mulher ficou. Por quê? Aquela mulher não justificou o seu pecado. Aquela mulher não negou o seu pecado. Jesus perguntou para ela assim, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, não. Então vai, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Esse é o conselho de Deus para nós. Faça um conserto e não peques mais. Vigie a sua língua, vigie seu comportamento. E se alguma coisa tem te acusado, conserta. Nós podemos consertar hoje, nós podemos consertar agora, nós podemos nos colocar diante do nosso Deus hoje e dizer, Deus, olha, eu errei, há 10 anos atrás eu fiz isso e até hoje eu lembro, eu sonho, eu sofro por causa disso, mas o Senhor está aqui para te perdoar. O Senhor está aí para dizer, olha, sabe, eu já te perdoei, recebe o meu perdão, recebe o meu abraço. Deus, ele não quer que você continue se autopunindo, não, mas ele te oferece hoje o perdão. Receba o perdão de Deus. Volta lá nesse lugar e receba esse perdão. Não se autopune, não deixe o inimigo ter terreno na sua mente, nem no seu coração, nem na sua alma, para ficar te atormentando, não. Amém? Então, né, que essa palavra, assim como Jesus ele fez com Pedro, ele próprio foi lá curar. Ele próprio está aí ao seu lado. A palavra de Deus fala que ele é conosco até a consumação dos séculos. E ele pode te curar nessa hora. Ele pode passar o bálsamo de Gileade. E ele pode trazer essa cura na sua vida. Basta você querer. Basta você dizer, Deus, me perdoa. E eu também recebo o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando. E se esse vídeo te abençoou, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Amém? E até o próximo vídeo.